Muito bem, começando então a aula de eletricidade, certo? Vamos ter o seguinte, a introdução à eletricidade, que é o assunto mais visto em física nos últimos anos do ensino médio, e ele vai tratar justamente da questão dos fenômenos relacionados à carga elétrica, certo? E isso vai servir para a gente relembrar os princípios utilizados anteriormente no modelo atômico, certo? Onde você lembra que o átomo ele é composto por partículas como prótons e elétrons. E aí, se você se lembra dos ânions e dos cátions, dos íons, você sabe que os íons poderiam ser positivos ou negativos quando um átomo de qualquer elemento ganha ou perde elétrons, certo? Ele não vai ganhar nem perder prótons. É impossível um corpo ganhar ou perder prótons, porque isso aí mudaria ele de elemento. Então você vai, na verdade, usar a questão do ganho e perca de elétrons. Então, você vai ver que na eletricidade é o ramo físico que estuda fenômenos de natureza elétrica. Por sinal, a física, ela tem... A física na relação à eletricidade, ela já tem pouco tempo em relação aos outros ramos, como a ótica, como a mecânica, que se desenvolveram por volta do século XV, XVI. A eletricidade veio a surgir, a se desenvolver, na verdade, no século XVIII, apesar de que já na Grécia Antiga já havia fenômenos de eletrização e os sábios já estudavam isso daí, mas não havia todo o corpo da ciência que foi desenvolvido, como a questão dos prótons, elétrons. Sabia que quando vocês deixavam um corpo eletrizado, as cargas, os corpos ficavam de uma maneira que ou eles se atraíam ou se repeliam, se afastavam. Então a gente tem que o seguinte, a eletricidade ela vai se basear no estudo das cargas elétricas, que podem ser positivas ou negativas. E aí a gente parte para onde? Para o modelo atômico. Modelo atômico, prótons e elétrons. Os prótons são positivos, os elétrons eram os negativos. Então eu tenho cargas positivas, agora vão ser referente aos prótons, cargas negativas relativas ao elétron, certo? E aí temos a informação já dita, né, sobre a Grécia Antiga, porém o desenvolvimento foi do século XVIII, por volta de 1775, 76, né, com Benjamin Franklin. Certo? Então a gente já tem, aí sim vai ganhando todo um corpo, né? A ciência, o ramo da ciência física, a eletricidade vai se desenvolvendo, certo? A menor carga na natureza é a carga de um próton ou de um elétron, é a carga mais básica. Lembrando o modelo atômico, né? O núcleo composto de prótons e ao redor dele várias partículas menores eletricamente carregadas, os elétrons, porém de natureza diferente. O próton ele é positivo, o elétron ele é negativo. E aí vocês vão lembrar da questão das cargas elétricas. É muito parecido com a situação de ímãs, né? Você já viu algum ímã presencialmente? Você sabe que os ímãs têm a situação, eles podem se afastar ou se repelir. Como é que é a questão que é feita, né? A verdade é que se as cargas são de mesmo sinal, de mesma natureza, elas se afastam. Agora, se elas têm naturezas opostas, um é positivo, outro é negativo, eles se atraem. E por que no modelo atômico não ocorre essa atração? Os elétrons ficam apenas circulando, porque tem uma força maior que impede os elétrons de irem rumo ao núcleo e encontrar com os prótons. São as forças atômicas, que são forças muito mais intensas do que a força elétrica, certo? Então, no átomo é um limitante, é uma limitação que existe. E aí eu vou ter a carga elétrica mais básica, é chamada carga elétrica elementar. Elementar significa básico, o menor possível. Então, a carga elétrica elementar, ela tem esse valor calculado de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Represento por esse C maiúsculo, certo? O Coulomb foi o cientista que desenvolveu a parte de estudos de eletrostática. E aí ficou, claro, em homenagem ao nome dele, o nome Coulomb, certo? Assim como lá na física, na parte de dinâmica, quem desenvolveu o estudo sobre força, né, foi Newton e ficou o nome para o Newton, a unidade de Newton, certo? Quem desenvolveu o estudo sobre energia, James Prescott Joule, então energia é medida em Joule. Então sempre na física tem essa questão de homenagear o cientista dando para ele o nome da unidade, né? Dando à unidade o nome dele.
Então, o próton ele é o positivo, o elétron é o negativo e a unidade de carga elétrica será o coulomb. Certo? Esse número aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, é um número muito pequeno, e esse número muito pequeno é como se fosse 0,00000, muitos zeros até chegar num 16 da vida. Mas é um número muito baixo, por isso a menor carga na natureza. E aí você vai ter o seguinte, né? Se eu tiver um elétron, então eu vou ter a carga dele será elementar, a carga elementar, básica, a menor possível. Mas se eu tiver 2 elétrons, qual é a carga total do corpo? O dobro, né? A carga elementar de um, mais a carga elementar do outro, o dobro. Se eu tiver 3 elétrons ou 3 prótons, né, também está valendo, eu vou ter a soma da carga individual de cada um dos três, para ter a carga total. A carga de um elétron é a carga elementar, a carga de outro elétron é a carga elementar, a carga de outro elétron é a carga elementar. 3 vezes o triplo. Se eu tiver 4, o mesmo raciocínio, eu vou ter o quádruplo. E se eu tiver vários N, né? Na física a gente chama N, ou na matemática a gente também chama N, quando você quer dizer para qualquer número. Pode ser 10 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, um número infinito, infinitamente grande, né? Você vai ter N. Então você vai ter sempre um múltiplo da carga elementar. Será Q, a quantidade de carga, igual a N vezes E. E essa é a única equação que é usada no começo do estudo de eletricidade, que é a quantidade de carga elétrica, Q igual a N vezes E. Quem não é? Q é a quantidade de carga, N o número de partículas, no caso elétrons ou prótons, né? Isso aí vai ser muito relativo, porque a questão de ser elétrons ou prótons só vai ser importante pela questão de saber se a carga é positiva ou negativa, mas a maior parte dos exercícios usa o módulo, então não é necessário a gente ficar se preocupando com isso. As respostas sempre vão dar um número sem sinal na frente, tá bom? Se aparecer por acaso sinal é porque quer saber se é um elétron ou um próton. Então, você vai ter, e o E é a carga elementar, né? Ou seja, se tiver 1, aqui, 1 vezes E. Se for 2, 2 vezes E, o dobro. 3 vezes E, 3 é o triplo. 4 vezes E, 4, o quádruplo. Então, se eu tiver 10, 10 vezes a carga elementar. 100, 100 vezes a carga elementar. Sendo sempre a carga elementar esse valor. Não muda nunca, jamais. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vamos fazer agora um exemplo, certo? Qual a carga em 2 vezes 10 elevado a 3 elétrons? A fórmula é essa, Q igual a N vezes E. A quantidade que foi dada aqui, ó, foi um número multiplicando a potência, né? Já está um número de notação científica. Sim, vamos usar muitas vezes o número de notação científica, né? A própria carga elementar, ela é informada em termos de notação científica, que é um número vezes uma potência de 10. Então, se eu tiver aqui um número, ó, uma notação científica, vezes outro número de notação científica, que é a carga elementar, como é que eu vou fazer a multiplicação? São duas partes aqui para resolver. Primeiro que eu tenho número potência, número potência. Então, número multiplicará número, potência multiplicará potência. Número 2 multiplicará 1,6. Aí é tranquilo fazer essa conta aí, o dobro de 1,6. Né? Caso você fica assim travado, você pensa assim, você tem 1,60 e quanto é o dobro desse 1,60? Se a passagem for 1,60, quanto é que você vai gastar de ida e volta? O dobro, né? 2 vezes 1,6, no caso deve ser aí 3,2. E aqui 10 ao cubo vezes 10 a menos 19. Você vai usar os conhecimentos de propriedade de potência, já vistos na matemática, já vistos em revisões aritméticas. Você vai conservar a base e somar os expoentes. Se você soma números positivos, claro que a resposta vai dar número positivo, mas se você somar números negativos, você acaba somando um positivo e um negativo, você vai acabar fazendo uma subtração, ó. Vamos fazer aqui passo a passo. 2 vezes 1,6, como eu disse, 3,2. 10 elevado ao cubo vezes 10 a menos 19. Conservo a base. Vamos lá, somo aqui. 3 somado com menos 19. Eu acabo não somando, né? Acabo subtraindo. Então, 3 menos 19, deixa o sinal do maior, menos 16 coulomb. 3,2 vezes 10 a menos 16 coulomb. Essa é a carga em 2 vezes 10 elevado a 3 elétrons. Então, sempre os exercícios vão ser dessa maneira agora no início, ok? Sempre vai ser a carga igual ao número, a quantidade que é dada, vezes a carga elementar,
certo? E você não precisa se preocupar em usar o sinal aqui, menos ou mais, aqui nos números não. Se preocupa com o sinal nos expoentes. Sinal nos expoentes, sim, você pode se confundir e acabar errando. Para isso você vai fazer exercícios aqui no vídeo, você vai fazer exercícios do seu livro, certo? E outros materiais. E aí você vai poder se dar bem e aprender esse conteúdo tranquilamente exercitando, certo? Siga por os exercícios e até a próxima.